E hoje eu vou trazer para vocês, né? Vocês devem estar sabendo, quem está aqui, eu estou abrindo vagas para o meu curso, o meu primeiro curso, né? Que eu construí no começo da pandemia do ano passado, que é o Abrace Sua História e Transforme Sua Vida. E hoje eu quero falar um pouquinho dele para vocês. Oi, Marli, boa tarde. E eu trouxe, né, para a gente conversar sobre ele, o tema que é o tema do curso, né? O tema do autoconhecimento, o tema da construção, né? Da nossa personalidade, como que a gente sente, né? A nossa essência, o quanto que nós estamos próximo da nossa essência. E para a gente conversar, né, começar a conversar, eu queria trazer para vocês uma parábola. Essa parábola conta que um homem, né, um rabino chamado Isaac, não sei se vocês conhecem, uma vez ele teve um sonho bastante curioso. Então ele sonhou que ele caminhava, né, caminhava numa floresta e ele encontrava uma ponte. E embaixo dessa ponte ele encontrava um tesouro. E um tesouro muito valioso. E ele começa a ter esse sonho repetidamente. Então esse sonho aparece para ele outras vezes. E ele tem esse sonho, né, repetido, até que um dia ele deixa a casa dele, abandona e sai em busca, né, desse lugar, desse tesouro. E depois de andar muito, 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 ele encontra a paisagem. Então ele avista a ponte e ele começa a cavar. Ele começa a cavar e procurar o tesouro, né? E chega um transeunte, passa, né, e pergunta a ele: ei, cara, o que você tá fazendo, né? Ele fica meio sem graça, mas ele responde, né? E ele fala do sonho. Ele conta pro estranho, né, sobre o sonho. Daí o estranho diz para ele, né: poxa vida, mas tu é doido acreditar em sonhos, né? O sonho não leva a nada, né? Isso é besteira. Eu faz um ano que eu sonho que em algum lugar existe um rabino chamado Isaac, judeu, e que na casa dele tem um grande tesouro. Imagina se eu fosse ficar encucado com esse sonho. Daí o Isaac levou um susto, né? Daí ele pensou: Isaac, judeu, rabino, é muita coincidência. E ele voltou para casa. E quando ele volta para casa, ele procura, né? Ele cava na casa dele e ele encontra o tesouro, estava na casa dele. Então eu queria começar com essa parábola, né? Essa parábola está contada aqui no livro do Padre Domingos, né? Enneagrama, sua dose diária. Padre Domingos, para quem não conhece, né? Ele é aqui de Fortaleza, ele dá cursos de Enneagrama, né? Eu fiz a minha formação com ele. E ele tem vários livros, né, de parábolas, livros maravilhosos, que eu gosto muito. E o que nos diz, né, essa parábola? Ela mostra para nós que todos nós temos um tesouro. A casa simboliza nós, né, o nosso mundo interno, o nosso mundo interior. Todos nós carregamos um tesouro dentro de nós. E quantas vezes a gente busca fora, a gente vai buscar fora. Então a gente está sempre, né, procurando fora de nós o que está dentro. E a nossa jornada dessa vida, né, é fazer essa volta, essa interiorização, essa busca, né, para dentro de nós. Oi, Cláudia, boa tarde, tudo bem? Coisa boa você por aqui. Então, é isso, né, que nossa vida é. A gente nasce com uma essência, todos nós trazemos, né, o nosso tesouro. É isso mesmo, Denise, nós somos o próprio tesouro, né? Esse tesouro somos nós.
E só que muitas vezes a gente se esquece, a gente se distancia dele e a gente tem tantas nossas experiências, né? Nossos medos nos afasta de nós e a gente acaba tendo uma vida muito voltada para fora. Então a gente vai cada vez mais se distanciando e vivendo superficialmente, vivendo no automático, fazendo coisas automaticamente. Eu trouxe aqui algumas figuras que eu queria compartilhar com vocês, né? A figura que eu coloquei, né? A minha família, né? Eu acho que o meu tesouro sou eu e eu estou rodeada de vários outros tesouros e que tudo isso me ancora, e por isso que eu quis, né, usar a simbologia, né, da minha família para esse curso, né? Esse curso Abrace Sua História e Transforme Sua Vida. Ele tem muito a ver com a minha jornada, né? Quem nós somos, quem eu sou, quem eu estou sendo, né? Então, esse curso tem muito a ver com essa jornada. Por isso que eu quis colocar, né, na capa, né, a foto da minha família, né? O que representa? Eu não estou só, eu não vim para cá só, eu vim dentro de um campo familiar maior. E é dentro desse campo que eu me desenvolvo. Eu vim como uma essência e esse campo, ao mesmo tempo que me ampara, que me acolhe, também cria para mim resistências, né? Cria para mim experiências de dor, porque ninguém é perfeito, nossos pais não são perfeitos e a gente sempre vai experimentar, né? Situações de que a gente sente que nossas necessidades não foram atendidas. Por quê? Porque é impossível para um ser humano atender todas as necessidades do outro. E por isso a gente desenvolve a nossa personalidade, né? Quem já fez o curso de Enneagrama, a gente trabalha muito isso, né, no curso de Enneagrama. Nós nascemos com uma essência e nós desenvolvemos uma personalidade. Então, nós temos aqui, né, nesse centro, esse miolinho é a nossa essência. E para proteger essa essência, que é tão valioso, que é esse tesouro que nós temos dentro de nós, né, que é muito valioso. E se é valioso, a gente precisa proteger. Então, a gente cria a nossa personalidade. E nessa personalidade, né, que é a nossa proteção, tá aí as nossas máscaras é o que a gente mostra para o outro, é o que a gente expressa, né? Mas também tem as nossas sombras, as sombras que estão por baixo da máscara, as dores, e nas sombras também não são só as dores, né? Então, as dores e as potencialidades que muitas vezes ficam escondidas. A gente esconde do outro, isso de forma inconsciente. E na maioria das vezes a gente esconde de nós mesmos. E todo o trabalho que a gente faz em psicoterapia, em trabalhos de autoconhecimento, é para a gente voltar à nossa essência. Então, é claro que a gente não vai voltar, né, num estado puro de essência. Por quê? Porque a nossa personalidade é necessária. Ela se fez necessária e ela é necessária. Porque ela é que nos ajuda, né, nos dá força, nos protege a nossa essência. Só que quando a gente faz todo um processo, né, de autoconhecimento, uma jornada, né, de individualização, a gente continua, né, com a nossa, nessa vida, né, com a nossa essência e a nossa personalidade. Só que a nossa personalidade, ela vai estar flexibilizada, ela não vai estar endurecida, ela não vai estar atrapalhando, mas ela vai estar nos protegendo de fato. E ela não vai impedir da gente chegar à nossa essência e expressar as nossas virtudes, que é aquilo que é o melhor de nós, né? O que nós temos de mais precioso dentro de nós, né? Que é o nosso tesouro. A gente
veio aqui nesse mundo para expressar, né? Para compartilhar. E cada um vai expressar um pedacinho de algo, né? O melhor de si. E por isso que eu fiz, né? É que eu trago todo esse questionamento, né? Quem sou eu de fato, né? E o que eu estou expressando nessa vida? Às vezes a gente não pensa sobre isso e muitas vezes a gente precisa ter, né, um baque grande na vida para a gente começar a pensar sobre isso. Eu, até meus 40 e poucos anos, eu vivi assim para estudar, fazendo mestrado, fazendo doutorado, viajando, né, para estudar, dando prioridade para comprar uma casa, né, comprar um carro, querendo ter um filho. Então, foram várias coisas, né, da vida que eu fui fazendo, mas eu não olhava, eu sentia que muito disso eu fazia de forma automática, né? Sem me analisar, sem olhar muito para mim, sem me conectar tanto comigo mesmo. E foi nessa época, né, quando eu tinha, em 2003, eu tinha 41 anos, né, eu sou de 62, e eu tive um câncer de mama. E isso foi como se me trouxesse, né, a toda essa minha presença. A maioria das vezes a gente fica meio perdido e a gente acaba sendo muito, fazendo as coisas muito automaticamente, sem se dar conta, né? De tudo isso que nós somos, de tudo isso que nós trazemos dentro de nós. E que eu fui me dar conta disso, né? Através de uma doença grave, né? Que eu tive um câncer de mama. Mas assim, o que eu defendo é que a gente não precisa adoecer, a gente não precisa passar um acidente, a gente não precisa passar por nada para a gente começar a olhar para nós, para a gente começar a dar atenção para nós, né? E a gente pode fazer isso, né, de maneira intencional, de maneira mais leve, né? E que esses processos de autoconhecimento, existe muitos processos de autoconhecimento, existem muitos caminhos. E não existe o caminho, né? Aquele caminho que é para todo mundo. Existe o caminho que é melhor para você. E também, né, aquele caminho que a gente sustenta e que a gente faz e que a gente acompanha. E também não existe um caminho para toda a vida. A gente muda. Oi Maria, oi Beth. Oi Diana, boa tarde de novo, né? Vamos ver se a gente consegue aqui terminar, né, nossa live. Então, esse caminho, né, a gente pode fazer vários caminhos. Todos os caminhos levam a um lugar só, né? Os caminhos de autoconhecimento, a terapia, tudo que a gente faz é em busca, né, desse lugar, né, do nosso melhor, né, do melhor de nós mesmos. Eu fiz várias coisas, né? Quando eu me vi, né, perdida, né, com uma doença grave, eu comecei a fazer várias coisas. Eu fiz escola de biodança, eu fui fazer a DEP, né, que é a dinâmica energética do psiquismo. Eu comecei a fazer psicologia nessa época, eu comecei uma formação em psicologia transpessoal, eu comecei vários cursos. Por quê? Porque a sede de me conhecer. Mas a gente não precisa, né? Não precisa esperar a gente ter uma doença, a gente ter um acidente, a gente ter alguma coisa grave para a gente começar. E foi pensando, né, em tudo isso, em tudo que eu conheci, em tudo que eu estudei, em todo esse processo que eu fiz, né, comigo, que eu construí esse curso, né, do Abrace Sua História e Transforme Sua Vida, que eu construí ele no começo da pandemia em maio, né, do ano passado. Então, esse curso, ele tem 4 módulos, né? Além desse módulo que eu chamei de módulo 0, né? Eu vou tirar só os comentários um pouquinho, depois eu volto para a gente poder ver, né, os slides. Então, esse curso, eu fiz ele, né, em maio do ano passado, né, e eu vendi para várias pessoas, acho que
mais de 20 pessoas compraram, né? E a gente fez o curso e foi muito, muito rico. E eu fiz esse curso muito pensando na minha história e pensando em como que eu poderia, né, ajudar as pessoas naquele momento a olhar para as histórias delas. Então, eu vou falar um pouquinho, né, desse curso. Eu resolvi abrir vagas. Algumas pessoas me perguntavam, né, sempre me perguntavam, porque eu lancei ele em abril do ano passado, depois nunca mais que eu comecei esse trabalho, né, com Enneagrama, para ensinar Enneagrama para psicólogos, e esse curso ficou em stand-by. E eu quero reativar, né? Eu resolvi, né, mostrar ele para as pessoas de novo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre ele para você. Então a gente são 4 módulos, no módulo, e mais esse módulo 0, né? Esse módulo 0 é uma preparação para a gente começar a fazer o curso realmente. Então, nesse módulo eu dou alguns exercícios para a gente fazer uma arqueologia da nossa história. Buscar fotos, conversar com as pessoas, remexer os nossos baús, olhar para nós, olhar para a nossa história e nos preparar, né, para fazer esse curso, né, para fazer esse processo. Daí no módulo 1, a gente vai estudar o que a nossa criança, a nossa história. A nossa história, o Erik Erikson, ele fala que durante a nossa vida, a gente passa por 8 estágios, desde o nosso nascimento, ou desde o ventre da mãe, né, até a nossa morte. A gente passa por 8 estágios e ele vai descrevendo esses estágios. E cada estágio não se dá independente, mas um estágio se sobrepõe ao outro. Então, se um estágio, né, básico for deficitário, for deficiente, os outros acabam ficando deficientes também. E cada estágio desses está responsável por uma qualidade, por ajudar, né? Em cada estágio desse a gente desenvolve uma qualidade. E se a gente não desenvolve essa qualidade nessa época, às vezes fica mais difícil a gente desenvolver numa época posterior. Por quê? Porque já emenda com outras coisas. Mas é claro que a gente, a cada momento, a nossa história não é linear, né? Nada na vida é linear. A gente pode voltar à nossa história, a gente pode olhar, voltar lá. E é esse o convite desse curso, para a gente entender, tanto cognitivamente, mas voltar lá emocionalmente também, em cada fase dessa nossa história, né? Em cada fase desse nosso desenvolvimento, e refazer, a gente ter a oportunidade de refazer essa nossa história e desenvolver, né? Buscar essa qualidade que pode ter ficado deficitária lá na nossa história, lá no nosso passado. Daí, no módulo 2, né? O módulo 2 a gente vai olhar para nós e perceber, né? Qual é, né? Quem eu sou, como que eu me expresso, né? De acordo com a nossa história de vida, a gente vai criando uma personalidade. Como eu falei no início, né? A personalidade, ela vem para defender, né, para proteger a nossa essência. E o Enneagrama é uma das técnicas, né, é um dos métodos que trabalha com personalidade. Existem outros, mas eu trabalho com Enneagrama. O Enneagrama, ele fala que toda a população do mundo pode ser descrita por 9 tipos de personalidade. Então, nesse módulo, a gente vai trabalhar um pouquinho qual é a minha personalidade. Quando eu conheço a minha personalidade, fica muito mais fácil eu me entender e eu me transformar. O Enneagrama, ele te dá um mapa preciso da onde nós estamos, qual é o lugar que nós passamos a maior parte do nosso tempo e o que nós precisamos fazer para nosso crescimento, ou seja, para a gente ir aumentando os nossos níveis de consciência.
Então, no segundo módulo, é claro, né, que quem faz o curso de Eneagrama, né, para psicólogos, a gente aprende realmente a técnica, a usar a técnica, a trabalhar com o outro. Aqui, a gente vai ter esse olhar, o Eneagrama vai ser para a gente olhar para nós. Qual é o meu tipo, quais são as minhas características, como que eu ajo no mundo, para a gente se entender. E depois, no módulo 3, a gente vai fazer, né, olhar para a nossa história de vida. Esses dois gráficozinhos, né, essas duas figurinhas, tá simbolizando as duas principais técnicas que a gente vai usar nesse módulo. A gente faz outras coisas, mas as duas principais técnicas que a gente usa é a gente fazer uma análise da nossa história de vida, desde quando eu nasci até hoje, o que foi que eu fiz, quais são os eventos, né, principais que me moldaram, como que eu entendo a minha vida, é um resgate, né, ao longo da nossa vida. Isso é na nossa vida pessoal, né, da nossa história pessoal. E a segunda figura, né, vocês devem conhecer, está simbolizando aí um genograma, né, que é a gente estudar o nosso mapa, né, o nosso campo familiar, né, de onde eu vim, qual é a minha origem, qual é o campo onde eu vim pertencer, né, o que existe nesse campo, como que a minha ancestralidade influencia na minha forma de ser, na minha história de vida. Então, nós vamos ter esse olhar tanto para o micro, ou seja, a nossa história pessoal, né, que vai de quando a gente nasce até o momento de hoje, como a gente vai ter esse olhar mais amplificado, né, maior, olhando nossos antepassados, a nossa ancestralidade e analisar o que tem nesse campo e o que interfere, né, o que interfere na minha vida, o que interfere no modo de eu ser. E finalmente, né, a gente chega no último módulo, que é o módulo 4, né, que a gente vai olhar para tudo isso que nós vimos, né, para tudo isso que nós vivemos, né, nesse curso, para tudo isso que nós tomamos consciência, né, e a gente vai fazer essa pergunta, né, quem sou eu? A gente vai buscar essas respostas, né? Como que eu estou vivendo? Quais são as minhas prioridades nesse momento da minha vida? Para onde eu quero ir? Qual é a minha verdadeira escolha? E o quanto que eu estou aqui nesse mundo, né? Me equilibrando apenas reagindo, né? Apagando incêndios. O que eu quero fazer, né? Qual é a minha verdadeira escolha? Nesse ponto onde eu vivi, agora que eu tenho esse olhar para o meu passado, para a minha história biológica, né, biográfica, para essa história maior do meu passado, da minha ancestralidade, agora que eu conheço, né, a minha infância, quais são as dores, né, que eu deixei, que eu registrei lá, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Então é isso, né? É essa jornada, né, que o curso Abrace Sua História e Transforme a Sua Vida, ele se propõe a fazer de uma forma simples, né, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque a gente vai trabalhar com a gente vai olhar para a nossa história. E é um fim? Não, não é um fim, né? Mas é um começo de uma tomada de consciência bastante importante para a gente buscar, né, as nossas escolhas, buscar o que a gente escolhe, né, para onde a gente escolhe ir, o que a gente escolhe fazer. Essa tomada de consciência, né,
é essencial na nossa vida. E em algum momento a gente vai fazer isso. Às vezes a gente espera ter um momento de dor, mas o que eu defendo é que não precisa. A gente pode fazer isso aqui, agora, nesse momento. Então, eu não sei se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou colocar, né, o link, o curso, né? Esse curso eu vendo ele, né? Ele tá, hoje eu tô fazendo, né, um lançamento, né? Eu tô lançando aqui com vocês esse curso. Ele é no valor dele é 497, mas nesse link, eu vou deixar o link lá na bio, no meu Instagram. Quando eu terminar essa live, eu vou colocar o link lá, que você pode entrar lá, né, e olhar a página de venda, onde tem um site onde tem todas as informações. Então, nesse link, ele vai estar sendo vendido, né, por 297. E além desses 4, 5 módulos gravados, né, que você vai ter acesso pela Hotmart, a gente vai ter também 2 encontros comigo. Então a gente vai fazer 2 encontros no Zoom, onde a gente vai tirar dúvidas e fazer vivências. E a gente vai estar também, né, eu vou estar oferecendo de bônus para vocês um workshop da criança ferida. Então, para a gente passar, né, algumas horas juntos, olhando, né, e olhando para a nossa criança, né, nos apropriando, né, dessa criança que mora dentro de nós. Todos nós, por melhor que tenham sido, né, os nossos pais, nossos cuidadores, todos nós temos essa criança, né, ferida dentro de nós. A Carla está perguntando quanto tempo de duração. Carla, o curso são 4 módulos. Eu vou disponibilizar um módulo por semana. Então, em um mês você termina o curso. Só que fica lá, o acesso fica lá na plataforma, vocês têm acesso por um ano, para vocês poderem refazer, revisitar, fazer novamente. E assim, se você é psicólogo, né, esse curso não é específico para psicólogos, mas se você for psicólogo, você vai, além de fazer o processo pessoal para você, você vai aprender várias ferramentas, né? Tem muitas ferramentas ali que você pode adaptar e pode utilizar na clínica. Então, você vai ver, né, que a gente usa várias ferramentas. Então, o curso mesmo, né, ele tem duração de 4 semanas, porque é o que eu acho, assim, que pode fazer em 4 semanas. Mas, assim, você vai ter um ano para fazer o curso. E o workshop da criança ferida, a gente vai marcar depois de um mês, que é quando eu entendo, né, que todo mundo já fez, né, já teve tempo, né, que o curso já está lá disponibilizado.